Olá, meus amigos e minhas amigas. Um dia após o maior ataque russo desde o início da guerra, hoje, terça-feira, segundo autoridades ucranianas, a Rússia lançou ataques com mísseis e drones em diversas regiões da Ucrânia, resultando na morte de pelo menos 5 pessoas. Segundo autoridades regionais, 2 desses ataques mataram 2 pessoas em um hotel que foi totalmente destruído por um míssil na cidade central de Kryvyi Rih. Outros 3 morreram em ataques de drones na cidade de Zaporizhia, no sudeste. A Força Aérea Ucraniana informou que perdeu o controle de 10 drones que provavelmente caíram em algum lugar no território ucraniano. Um desses drones cruzou para o território de Belarus e outros 10 ainda estavam circulando no espaço aéreo ucraniano na manhã de hoje. O Ministério da Defesa da Rússia, citado pela agência de notícia Interfax, afirmou que suas forças realizaram um ataque com armas de alta precisão contra a Ucrânia durante a noite. Na capital, Kiev, a administração militar relatou que as defesas aéreas conseguiram abater todos os alvos que miravam a cidade. Segundo as autoridades locais, não houve vítimas e 2 pequenos incêndios causados por destroços foram apagados pelos serviços de emergência. Cerny Lesak, que é governador da região de Dnipropetrovsk, onde Kryvyi Rih está localizada, disse no Telegram que 2 civis ainda podem estar sob os escombros do hotel atingido e 5 pessoas ficaram feridas no ataque. Na região de Zaporizhia e na região nordeste de Kharkiv, 7 pessoas ficaram feridas em um ataque com mísseis durante a noite. Gente, e a Rússia faz mais um alerta ao Ocidente, dizendo que eles estão brincando com fogo ao considerar permitir que a Ucrânia realize ataques em profundidade no território russo com mísseis ocidentais. E veja o alerta que eles fizeram hoje. O aviso foi direto para os Estados Unidos, dizendo que uma terceira guerra mundial não se restringiria apenas à Europa. Como já comentamos em nossos vídeos anteriores, Putin já havia dito que a incursão em Kursk receberia uma resposta digna da Rússia. Sergei Lavrov, que é o chanceler de Putin há mais de 20 anos, comentou que o Ocidente está buscando escalar a guerra na Ucrânia e pedindo problemas ao considerar os pedidos ucranianos para afrouxar as restrições ao uso de armas fornecidas por países estrangeiros. Desde o início do conflito em 2022, Putin tem alertado repetidas vezes sobre o risco de uma guerra muito mais ampla, que envolveria as maiores potências nucleares do mundo, embora ele tenha dito que a Rússia não deseja um conflito com a OTAN, que, como sabemos, é de fato liderada pelos Estados Unidos. Lavrov, em conversa com repórteres, usou de uma metáfora. Na verdade, foi uma figura de linguagem menos direta, uma comparação. Veja só o que ele disse. Estamos reafirmando mais uma vez que brincar com fogo, e eles são como crianças pequenas brincando com fósforos, é algo muito perigoso para tios e tias adultos que têm armas nucleares em um ou outro país ocidental. Os americanos associam inequivocamente as conversas sobre uma terceira guerra mundial a algo que, Deus nos livre, se acontecer, afetará exclusivamente a Europa. Gente, ele também mencionou que a Rússia está esclarecendo a sua doutrina nuclear. Só para contextualizar para vocês, a doutrina nuclear da Rússia foi estabelecida em 2020 e define os casos em que o seu presidente consideraria o uso de uma arma nuclear. Bom, em termos gerais, o uso poderia ser feito em resposta a um ataque com armas nucleares ou outras armas de destruição em massa. Então não estamos correndo risco, já que não está sendo usada armas de destruição em massa contra a Rússia, certo? É errado. A doutrina também inclui ataque com armas convencionais desde que a própria existência do Estado russo esteja em risco. Bom, gente, não sei se vocês lembram, mas no início de agosto, Zelensky afirmou que o ataque à região de Kursk demonstrou que as ameaças do Kremlin de retaliação eram um blefe. Ele falou ainda que, devido às restrições impostas pelos aliados, a Ucrânia não poderia usar as armas que possui para atingir alguns alvos militares russos. Ele pediu que os aliados fossem mais ousados em suas decisões sobre como ajudar Kiev na guerra. E aí, gente, o que vocês acham? Putin está blefando ou ele pode realmente fazer uso de algum tipo de arma nuclear no conflito? Moscou mesmo afirmou que armamentos ocidentais, incluindo tanques britânicos e sistemas de foguetes dos Estados Unidos, foram usados pela Ucrânia em Kursk. Como já vimos em outros vídeos, Kiev confirmou o uso de mísseis HIMARS dos Estados Unidos para destruir pontes na região de Kursk. Percebem o significado desse ato de escancarar ao mundo que usou armas dos Estados Unidos em Kursk? A ideia é demonstrar que Putin é um fanfarrão, um blefe em pessoa.
Então não há o porquê não autorizar o uso de armas de longo alcance contra todo o território russo, quiçá enviar tropas para treinar os ucranianos ou até, quem sabe, lutar diretamente contra os russos. Gente, mas esse é um jogo lento, de pequenos testes, avanços e recuos. Washington declarou que não foi informado sobre os planos da Ucrânia antes da incursão surpresa em Kursk e também afirmou que não teve qualquer participação na operação. No entanto, o chefe da inteligência estrangeira de Putin, Sergei Naryshkin, disse hoje que Moscou não acredita nas alegações ocidentais de que não teve envolvimento com o ataque em Kursk. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que o envolvimento dos Estados Unidos era um fato óbvio. E para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, de acordo com o The New York Times, os Estados Unidos e o Reino Unido forneceram à Ucrânia imagens de satélite e outras informações sobre a região de Kursk nos dias seguintes ao ataque ucraniano. O jornal americano disse que essa inteligência tinha como objetivo ajudar a Ucrânia a monitorar melhor os reforços russos que poderiam comprometer a operação ucraniana. Enquanto tudo isso está rolando, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, vai convocar uma reunião do Conselho OTAN-Ucrânia na quarta-feira, atendendo a um pedido de Kiev. De acordo com Farhad Akalar, porta-voz da OTAN, a reunião será realizada em nível de embaixadores. Ela acrescentou que o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, deve informar os aliados por videoconferência sobre a situação no campo de batalha e as necessidades prioritárias de capacidade. Como vocês devem lembrar, o Conselho OTAN-Ucrânia foi estabelecido no ano passado para permitir uma coordenação mais estreita entre a Aliança e Kiev, e normalmente embaixadores dos países membros da OTAN e autoridades ucranianas participam dessas reuniões. Dakhlala explicou em um comunicado por e-mail que a reunião de amanhã ocorre devido às recentes ondas de ataques pesados da Rússia contra civis e infraestrutura ucraniana. Ela também destacou que os aliados da OTAN forneceram um apoio à defesa aérea da Ucrânia e estão comprometidos em fortalecer ainda mais as defesas ucranianas. Ainda sobre Kursk, o principal general da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, falou que durante a operação na região de Kursk, a Ucrânia capturou 594 soldados russos. Ele também informou que mais de 100 assentamentos foram capturados durante a incursão de 3 semanas. Segundo Syrsky, as tropas russas estavam tentando contra-atacar na área e cercar as forças de Kiev, mas esses esforços estavam sendo repelidos. Veja o que ele disse sobre isso. Um dos objetivos da operação em Kursk foi desviar as forças russas de outras áreas, principalmente de Pokrovsk e Kurakov. A operação em Kursk desviou um grande número de suas forças. Syrsky mencionou que até o momento cerca de 30 mil militares foram enviados para a frente de Kursk e que esse número continua a crescer. Ele também comentou sobre a situação em Pokrovsk, uma cidade mineradora de carvão com valor estratégico como um centro de transporte que a Rússia tem avançado recentemente. A situação na frente de Pokrovsk é bastante difícil. O inimigo está usando sua vantagem em pessoal, armamentos e equipamentos militares, além de estar utilizando ativamente artilharia e aviação. Bom, e para quem estava querendo saber sobre a utilidade dos F-16 na Ucrânia, Zelensky deu algumas informações sobre o seu paradeiro. Em uma coletiva de imprensa em Kiev, hoje, terça-feira, o presidente ucraniano informou que seu exército está usando caças F-16 fornecidos pelos países ocidentais para derrubar drones e mísseis russos disparados em ataques recentes. Zelensky já havia anunciado no início do mês que a Ucrânia recebeu o primeiro lote dos caças prometidos, mas não especificou quantos foram entregues. Ele também ressaltou que a Ucrânia ainda precisa de mais desses caças. Vocês lembram que em maio ele afirmou à agência de notícias AFP que Kiev precisaria de pelo menos 120 desses aviões para alcançar paridade com a Rússia. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, pelo menos 22 palestinos foram mortos por ataques militares israelenses em todo o território. Enquanto isso, palestinos deslocados pelos combates na faixa de Gaza se aglomeraram na orla, com as forças israelenses continuando a enfrentar combatentes do Hamas em áreas centrais e do sul. Hoje, Israel anunciou que libertou um refém em uma operação no sul do enclave. O refém Quaid Farhan Al-Qadi, que foi sequestrado em 7 de outubro, foi resgatado, segundo Israel, em uma operação bem complexa em Gaza. As autoridades israelenses informaram que sua condição médica está normal.
Nos últimos dias, Israel emitiu várias ordens de evacuação em Gaza, mais do que em qualquer outro momento desde o início da guerra há 10 meses, o que acabou gerando protestos de palestinos, das Nações Unidas e de organizações de ajuda humanitária sobre a redução das zonas de segurança e a ausência de áreas seguras. Em Khan Yunis e Deir al-Balah, no sul, e no centro de Gaza, onde a maioria da população está agora concentrada, moradores e famílias deslocadas disseram que foram obrigados a viver em tendas lotadas na praia. Veja o que disse Aya, uma mulher de 30 anos deslocada de Gaza City que agora vive com sua família no oeste de Deir al-Balah. Talvez eles devam trazer navios para que da próxima vez que mandarem a gente sair, possamos pular neles. As pessoas estão agora na praia e perto da água. Todo dia dizem que as conversas estão progredindo, que um acordo está perto, mas tudo cai como poeira. Será que os negociadores sabem que a cada dia mais famílias são eliminadas pelos bombardeiros israelenses? Será que o mundo entende que a cada dia mais vidas são perdidas? Oficiais de saúde palestinos informaram que ataques israelenses mataram 9 palestinos em Bureji e Maghazi, 2 dos 8 campos de refugiados históricos de Gaza. Outro ataque matou 5 pessoas em Khan Yunis e um terceiro ataque matou 3 pessoas em Rafah. No hospital Al-Aqsa, em Deir al-Balah, parentes das vítimas do campo de Maghazi chegaram para se despedir de seus entes queridos antes dos enterros. Mohamed Tabet, uma palestina, descreveu a situação assim: de repente ouvimos eles dizendo que Israel atacou o prédio. Atacou o prédio. Começamos a ligar para eles no celular, mas ninguém atendeu. Então ligamos para os vizinhos e eles nos disseram que o prédio foi atingido, o míssil caiu dentro da casa do nosso filho. Ela disse que sua filha, sua nora, seus netos de 12 e 5 anos e uma neta cujo irmão gêmeo sobreviveu foram mortos. Olhem quem estava dentro da casa. Mulheres e crianças. São esses os alvos deles? Mais tarde, um ataque aéreo israelense matou 5 palestinos, incluindo 3 crianças em Khan Yunis, segundo os médicos. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 40.400 palestinos foram mortos na guerra. O enclave, que é densamente povoado, foi devastado e a maioria dos seus 2,3 milhões de habitantes foi deslocada várias vezes e enfrenta severa escassez de alimentos e medicamentos, isso conforme relatam agências humanitárias. Na segunda-feira, operações de ajuda das Nações Unidas em Gaza foram interrompidas depois que Israel emitiu novas ordens de evacuação no domingo para Deir al-Balah, onde estava localizado o centro de operações da ONU. A ordem de evacuação veio no momento em que a ONU se preparava para uma campanha de vacinação para cerca de 640 mil crianças em Gaza contra a poliomielite, após a identificação de pelo menos um caso da doença. Enquanto os combates continuavam, negociadores no Cairo seguiam em reuniões para tentar interromper os combates e trazer 109 reféns israelenses e estrangeiros de volta para casa em um acordo de troca por prisioneiros palestinos. Embora os Estados Unidos, que apoiam as negociações junto com o Egito e o Catar, tenham demonstrado otimismo, Hamas e Israel têm trocado acusações pela falta de progresso. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho que é para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.